Vamos à palavra? Tiago capítulo 1. Assim que você encontrar Tiago, se você pode se colocar em pé. Nós estaremos lendo Tiago capítulo 1. Culto de celebração, dia 16 de abril. Gostaria que você compartilhasse a palavra, divulgasse a palavra, se inscrevesse no canal, divulgue essa pregação, essa mensagem, como a gente tem colocado nos grupos. Tiago 1, a partir do verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Pai, obrigado, Jesus Cristo, pela sua palavra, porque ela é sua. Que o Senhor ministre nos nossos corações, que caia por terra nesse momento, Jesus, toda a ação contrária, e que o Espírito Santo do Senhor coloque essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Durante os próximos domingos, nós estaremos sobrevoando a carta de Tiago. Evidentemente, nós desceremos rasante em alguns pontos importantes da carta. Então eu já peço para você, leia Tiago. É uma carta curta, leia, medite na palavra. O nome Tiago, ele é uma variação do nome de Jacó. O nome Jacó quer dizer o quê? Aquele que segura no calcanhar. É uma variação de Jacó. E essa carta, ela é de quem? De Tiago. Escrita pela ação do Espírito Santo por Tiago. É meio redundante falar isso. Agora eu pergunto, quem é esse Tiago? Mas aí não vale. Mas é o irmão de Jesus. Vamos lá em Mateus? É exatamente isso, irmão. Mateus 13. Eu quero ler os versos 53, 54 e 55. Louva a Deus pela sua vida, Zizo. Se você pode, abra comigo Mateus 13, a partir do verso 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, Jesus Cristo ensinava nas sinagogas, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago,
José, Simão e Judas, todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? Então, como o nosso irmão Zizo lembrou, esse Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus. A gente fala meio-irmão por quê? Porque Jesus nasceu pelo fruto do Espírito Santo. O restante dos irmãos não. Nasceram do relacionamento de José com Maria. Então é esse o Tiago que escreveu. E a gente não pode confundir com os dois Tiagos dos apóstolos. Porque nós temos o Tiago menor e o Tiago maior, que são assim chamados devido à sua altura. Porque naquela época era muito comum o nome Tiago. Como era muito comum também o nome de Judas. Só que esse Judas que está no texto, ele não é o Judas Iscariotes. Ele é o Judas que escreveu a carta de Judas. Então, dois meio-irmãos de Jesus Cristo escreveram duas cartas importantes. Esse Simão, ele não é o Simão Pedro, ele é um outro Simão, irmão de Jesus. E o José também não é o pai, é o irmão, tá bom? Ele não aparece mais na Bíblia. É o quê? O Júnior. É o Júnior. Então, amados, até nesse momento, nós temos tantas informações importantes. Nós estamos há 5 minutos falando do texto. Nós praticamente não falamos do texto. Mas são tão importantes e tão ricas essas informações. E aí a gente vê a importância do ensino na igreja. Porque a gente vê aqui que Jesus Cristo, ele estava ensinando, irmão, na sinagoga. É o primeiro grande ministério de Jesus. É por isso que eu louvo a Deus pela teologia. É por isso que eu louvo a Deus pela escola bíblica. Porque é a nossa base é o ensino. E como é importante nós sabermos que Jesus Cristo tem irmãos. E sabe por que isso? Porque uma das maiores crenças que há hoje no mundo é que Maria, ela morreu o quê? Virgem. A Virgem Maria. Eu já contei essa história outro dia aqui, eu acho que na escola bíblica, que por um tempo eu trabalhei lá em Mauá. Não sei se vocês conhecem Mauá ou já passaram por lá. E num determinado momento eu morava na casa da minha sogra. Então eu chegava, tomava um banho, ela me servia o quê? Um jantar. Irmão, eu caí na besteira de falar que Jesus tinha irmão, ela não queria dar comida para mim. Já contei isso, não? E ela ficou brava. Não, eu vou dormir que eu não quero mais falar com você. Eu falei, mas por quê? Não, a Virgem a Maria é virgem, ela é santa. E eu aprendi com o meu pastor que quando você vai na casa de alguém, você não pega a sua Bíblia, você pega a Bíblia da pessoa. Aí eu falei, dá a Bíblia para mim. Não, eu vou dormir, eu não quero dar a Bíblia. A Virgem, a Maria, ela é virgem. Como é que você vai falar isso na minha casa? Só porque você é crente? Aí depois no final de tanto eu conversar, ela acabou me dando um pratinho de comida. Eu acabei jantando. Mas você nota, irmão, como isso é forte. E é tão claro e cristalino que Maria não morreu virgem, que teve outro quê?
outros ensinamentos, outros filhos. E esse ensinamento, ele macula, ele faz com que as pessoas fiquem o quê? Idólatras. E tiram o quê? O foco de Jesus Cristo. Então é importante nós sabermos isso. Porque muito provavelmente nesse dia do evangelismo a gente pode ter o quê, filha? Uma situação dessa. Ah, vocês são da igreja? E Maria? Sim, não pode acontecer? Então, se o Espírito Santo hoje nos traz aqui, é importante. E é importante nós sabermos também o quê? Que Tiago e seus irmãos, eles não aceitavam o ministério de Jesus. Eles não concordavam. Eles refutavam, eles ignoravam, eles não aceitavam que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. Tanto é que a palavra é clara lá em João, onde diz: acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E aí você começa a entrar no texto, e você começa a ver a situação de Jesus Cristo, que ele poderia muito bem o quê? Ter desistido. Pois se os meus irmãos, eles não confiam em mim, então imagine toda a pressão que Jesus Cristo ele deve ter recebido. Quantas vezes, irmãos, nós queremos desistir de não falar mais a palavra? Quantas vezes a gente não quer falar mais na palavra? Ninguém sabe que a gente é crente. Às vezes a gente vai na empresa, ninguém sabe que a gente é crente. Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Nas conversas. Então parece que há um medo nosso. Só que a gente tem que aprender com Jesus Cristo, porque Ele jamais abandonou a sua fé. Ele jamais abandonou o seu ministério. E é por isso que Ele perseverou, e é por isso que Ele viu toda a importância de obedecer a Deus. E eu já disse aqui, todos nós temos ministérios, que em nome de Jesus a gente potencialize esses ministérios para servir a Deus. Quem sabe o seu ministério é ganhar almas no evangelismo. Você acredita nisso? Quem sabe? Então é por isso que nós temos também essas atividades para fomentar, para fazer com que nós como igreja, que a gente faça o quê? Sirva ao Senhor. Como a Rayane está nos ajudando agora no departamento infantil. Não, pastor, eu quero ajudar. Se é o departamento dela, se é o ministério dela, a gente não sabe, mas ela está o quê? Ela está ajudando. Então é justamente essa, é a mensagem, mas o que mais me alegra e mais me motiva, e eu sou uma prova viva disso, um testemunho para a honra e glória do nome do Senhor, o poder de transformação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele transformou a vida, não só de um mundo, mas começou pelos seus irmãos. Porque os irmãos, de alguma forma, andavam com Ele, ouviam Jesus Cristo. Então, amados, se você não anda com Jesus Cristo, se você não sabe que Jesus Cristo existe, se você considera que Jesus Cristo é só o seu Salvador e não o seu Senhor, não adianta. Então, que em nome de Jesus Cristo, eu e você reconheça Jesus Cristo como Senhor, como o senhorio, porque foi exatamente isso que Tiago fez. Você vai na igreja, pede e volta. Você vai na igreja, pede, Deus dá e você volta. Então você fica que nem um pingue-pongue. Chega uma hora, você não encontra mais, você já está longe.
Mas Tiago aqui e os irmãos, eles andavam junto, a ponto de Tiago ser uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. E foi ali que a sua fé foi transformada. Tem muita gente que vem na igreja e não tem a fé transformada. Tem muita gente que levanta a mão, eu aceito Jesus, mas não aceita. Aceita na emoção, na alma. O que faz com que eu e você sejamos cristãos, e que eu sempre falei isso nos grupos de comunhão, é o passo do elefantinho. Eu tenho que ser bom hoje, eu tenho que ser melhor amanhã, eu tenho que ser depois, eu tenho que mudar a minha vida. A minha vida tem que ser transformada. No modo de eu falar, no modo de eu agir, no modo de eu tratar a minha esposa. Ou você pensa que eu não tenho que melhorar com a minha esposa ainda? Claro que tenho. Sim ou não? Como ela tem que melhorar comigo também. E quem tem esse poder de transformação, quem é? É Jesus Cristo. Através do quê? De uma fé transformadora. Se você não tiver isso no seu coração, irmão, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Tiago, ele não perdeu tempo. Porque logo depois que Jesus Cristo ascendeu, depois dos 40 dias que aqui ele esteve, aquela turma que foi orar no cenáculo, daquela turma, Tiago estava lá. Vamos lá orar. Vamos lá clamar. Então ali, na verdade, o quê? Iniciou-se o milagre de Tiago e de toda aquela turma, que evidentemente eles estavam indo para esse caminho de incredulidade e se converteram. Mediante o quê? A fé. Eu posso ouvir um amém? É como se você estivesse escrevendo uma carta para Jesus. Observe o primeiro verso do primeiro capítulo de Tiago que nós acabamos de ler. Olha como Tiago se apresenta, porque ele passou a ser um líder, Marco, ele passou a ser um pastor, um evangelista, ele começou a falar de Jesus Cristo. Há estudiosos que dizem que Tiago foi a primeira carta do Evangelho. Eu não quero entrar muito nessa questão. Mas olha como Tiago se apresenta. Tiago, servo de quem? De Deus. Tiago se apresenta como o quê, igreja? Como servo. Nós falamos hoje o que de manhã aqui na escola bíblica? De servo. Servo eram escravos que tinham se libertados, mas que voluntariamente serviam o quê? A seus senhores. Quando eu aceitei e recebi o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Ele me tirou do quê, igreja? Da escravidão, da bebida, do lodo, da arrogância, da prepotência. Só que quando Ele me tirou, o que eu fiz? Eu virei as costas para Jesus? Eu me tornei o quê? Um servo. Voluntarioso. Você tem que ser voluntário, você tem que servir a Deus de uma forma o quê? Voluntária, respeitando, sendo grato, amoroso. Você quer a coisa mais importante de nós sermos libertos pelo diabo da escravidão, irmão? Tem coisa mais importante disso? Não há dinheiro, não há emprego, não há posição, não há carro, não há nada mais importante disso. Nada. Nada. Então eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor que a gente vem estudando, ele brade no seu coração, porque nós somos libertos. E foi por essa liberdade, por essa voluntariedade que Tiago, ele ofereceu a sua vida em serviço.
a Deus. É o que nós estamos fazendo aqui. Venha oferecer a sua vida a Deus em serviço, irmão. Dando uma aula, servindo, cuidando dessas crianças. Nós temos tanta coisa para fazer nessa igreja, e uma meia dúzia que faz. Tem tanta coisa para fazer. Só que você tem que entender o seu chamado, e você tem que entender o quê? Quem é Cristo Jesus? Não adianta, irmão. Dessa forma, desse modo, Tiago, ele expressou a sua vontade de obedecer, deixando de lado o seu próprio querer, para seguir o quê? A vontade do Senhor. É o que nós fazemos. Nós temos que servir ao Senhor. E quantas perdas pessoais eu já tenho? Eu já tive, irmãos. Quantas perdas pessoais a Ana já teve? Tem dia que a Ana não consegue levantar de dor, irmão. Ela vem aqui. Você acredita nisso? A última vigília ela veio arrastada, deitada, tomando remédio. Mas eu vou. Eu sei de onde Ele me tirou. Cristo tem que fazer isso na sua vida, senão não vale a pena. Vai para um clube de domingo que você ganha mais. Ganha mais, irmão. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, filha. Você tem que deixar coisas importantes para estar servindo a Deus. É só assim que o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida. É por isso que com tudo isso, com todas essas perseguições, que Tiago, ele foi se moldando, essas humilhações, esses perigos, tudo aquilo que ele passou, porque ele era o quê? Um judeu convertido. Irmão, você sabe o que é um judeu convertido na época? Eles sofriam o quê? Muita perseguição. Porque os primeiros cristãos foram o quê? Os judeus. É por isso que Tiago fala o que aqui? Observa comigo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus, ele está escrevendo às 12 igrejas que se encontram o quê? Na o quê? O que é a diáspora? O quê? Ele está pregando para o povo que está desesperado. Eles aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, são crentes, são cristãos, mas eles estão sendo o quê? Perseguidos. As 12 tribos, por quê? Porque tinha de tudo. Então eles estão desesperadamente, Roseli, saindo, desesperados. Essa diáspora é justamente isso. Percebe a profundidade dessa carta de Tiago? E aí Tiago, nos próximos versos, diz: meus irmãos, olha o que ele está falando para o pessoal que está com medo, filha. Para o pessoal que recebeu Jesus, mas está com medo. Olha o que ele está falando, meus irmãos. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam o quê? Como é que nós somos perfeitos e íntegros, irmão? E que nada nos... O que nada nos falta? É prosperidade. Porque nós, como cristãos, temos que aceitar o que temos. Porque nada tem nos faltado. Isso é prosperidade. Então, na verdade, igreja, quando eu vou lendo e vou me aprofundando,
Tiago, ele depois que tudo que passou, depois que realmente ele se converteu, ele começou a quê? A servir ao corpo. Escrevendo uma carta: meus irmãos, essa aprovação é que leva você o quê? A ter fé. Na primeira aprovação a gente quer desistir. Eu nunca vi a Ana murmurar, não é porque é minha esposa não. E não é porque eu preciso jantar quando chegar em casa, porque a janta já está pronta. Eu inclusive que fiz. Está maravilhoso. Fiz, coloquei no forno, né? E ajudei a temperar. A nossa aprovação tem que fazer com que em nós ela produza o quê? Fé. Se você está passando por alguma aprovação, eu acredito que cada um aqui esteja, isso na sua vida tem que provocar o quê? A fé, porque é onde a nossa fé ela é provada. Então por isso que eu digo, nós estamos chegando num ponto da igreja que Jesus Cristo está chacoalhando o joio do trigo. E ele está apertando. Se é joio ou trigo? Não, não sei. Se é joio ou trigo? Se é joio, vai chegar uma hora que fica só o trigo. O joio o quê? Cai fora, o que está acontecendo. Porque se na primeira aprovação, a gente quer abandonar, irmão, então que em nome de Jesus Cristo, a gente suporte as nossas provações, que isso, pela ação do Espírito Santo, vai fazer com que a gente persevere mais, para que sejamos o quê? O que diz a palavra? Perfeitos, íntegros e prósperos. Senão não vale a pena. Está perdendo tempo. Não perca o seu tempo, irmão. Sabe aquela atividade que o seu chefe passa para você, que você não gosta de fazer? Você tem que fazer, mas faz. Se é em um dia, você faz em 30 dias? Já aconteceu isso com você, não? Ou só comigo? Hã? Já aconteceu, Cláudia? Mais ou menos? Você não quer fazer, mas o cara fala, não faz. Igreja de Cristo não é isso, filhos. A igreja de Cristo é servir o quê? Com amor, com dedicação, de uma forma absolutamente voluntária. E eu louvo a Deus porque vocês estão aqui, por quê? Porque essa palavra é para você, como é para mim. Então eu oro que você saia daqui e eu vou orar em nome de Jesus com uma fé transformada. Eu oro em nome de Jesus que você saia daqui o quê? Reconhecendo que Jesus Cristo é Ele que conduz, é Ele o responsável dessa transformação que tanto você quer. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que você busque o entendimento no ensino, na palavra. Eu oro em nome de Jesus Cristo para você entender que nós somos livres em Cristo Jesus. Que essa paz que nós estamos orando, para uma mãe que está enferma na UTI, desenganada, que nós acabamos de orar hoje, que essa fé atinja o coração desses filhos, e para que entendam. Amém, igreja? Então que em nome de Jesus, essa palavra ela entre no seu coração. E eu até esqueci de falar que nós temos uma visitante, como ela esteve no AME, que é a Sueli, Deus te abençoe. É que ela esteve no AME, viu, irmãos? É por isso que eu não apresentei, que você já é de casa, tá bom? Tá fechado, não? Não vou mais te apresentar. Tá certo? Me perdoe. Eu posso ouvir o amém da igreja? Que essa palavra produza no seu coração essa fé transformadora. Mas que ela entre, irmão. Como diz a palavra, juntas e medulas, separando tudo que não presta na sua vida, como está fazendo na minha. Vamos ficar em pé, vamos orar?
Feche os seus olhos, igreja. Mas feche os seus olhos, enquanto eu estiver orando.